Direto da redação. Hoje é feriado em todo o Brasil, dia 1º de maio, dia do trabalhador. E ontem, véspera do dia do trabalhador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou a cadeia de rádio e televisão e fez um pronunciamento sobre o feriado, dia 1º de maio. E nesse pronunciamento ele falou sobre o PIB, sobre o crescimento do PIB brasileiro, que tem se mantido, segundo ele, em 3% nos últimos 2 anos, assim, contrariando muitas expectativas pessimistas. Ele falou também que vai intensificar debates sobre a discussão nessa questão da jornada, na redução da jornada 6x1, que é a jornada de trabalho em que o trabalhador trabalha 6 dias na semana para folgar 1. Então, ele quer reduzir essa jornada, que é o governo, né? O presidente defende essa tese. Fez uma prestação de contas também sobre a geração de empregos, que segundo ele, nos últimos 2 anos, o Brasil gerou mais de 3,8 milhões de empregos com carteira assinada. Falou também sobre o escândalo agora envolvendo o desconto fraudulento no salário de aposentados e pensionistas no INSS, que foi revelado pela Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal. E ele disse que o governo dele, a Polícia Federal no governo dele, foi que desbaratou essa quadrilha que estava atuando no seio do INSS e fez assim uma espécie de um resumo, uma prestação de contas do governo. Eu vou a Brasília daqui a pouquinho, mas antes de chegar o Wilson Souza, eu gostaria de colocar a reportagem sobre esse pronunciamento do Lula. Vamos à reportagem. O crescimento da economia, a geração de emprego e o ganho real do salário mínimo acima da inflação foram destacados pelo presidente Lula em pronunciamento nesta quarta-feira, em alusão ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Em apenas 2 anos e 4 meses de governo, já geramos 3.800.000 postos de trabalho com carteira assinada. Saímos do maior para o menor desemprego da história. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação e 90% das categorias profissionais tiveram ganho real de salário. Tudo isso só foi possível porque depois de uma década a economia do Brasil voltou a crescer acima de 3% por 2 anos consecutivos, superando todas as expectativas. Lula anunciou que o governo federal vai promover um debate amplo sobre a jornada de trabalho 6x1, regime no qual o trabalhador executa suas funções 6 dias seguidos e descansa apenas no 7º. Nós vamos aprofundar o debate sobre a redução da jornada de trabalho vigente no país, em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. A operação Sem Desconto, deflagrada pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal para apurar a cobrança irregular de 6 bilhões e 300 milhões de reais de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024, também foi lembrada por Lula, que pediu apuração da Advocacia Geral da União e ressarcimento dos beneficiários que foram lesados. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Sobre ensino profissionalizante, o governo federal pretende triplicar o número de estudantes do ensino médio inscritos em cursos técnicos, com ações que terão início já no 2º semestre deste ano, anunciou Lula. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Mas agora eu vou a Brasília com o Wilson Souza, economista, está comigo já ao vivo aqui, virtualmente no estúdio Viu Digital, onde a gente, entre outras coisas, vai comentar um pouquinho esse pronunciamento do Lula, porque o Wilson tem um prognóstico que para os próximos 2 anos sobre a questão fiscal no país que não é muito alentador. Wilson, bom dia! Bom dia, meu amigo Roberto, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os trabalhadores. Meu amigo, que hoje é feriado, mas estamos aqui trabalhando.
Isso, incansavelmente. Wilson, você acabou de assistir aí o pronunciamento do Lula ontem, foi um pronunciamento oficial, que ele enaltece o crescimento da economia nos últimos 2 anos, 3% do PIB brasileiro, ele fala sobre o reajuste do salário mínimo acima da inflação, então ele faz assim uma espécie de resumo. Mas você tem um prognóstico aí sobre a economia brasileira, sobre as finanças no Brasil, que eu diria que ele é um pouco, não é tão alentador, não seria isso? Roberto, o que vem acontecendo? O governo, né, a gente vê um pronunciamento aí do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sempre, né, para cima, né, sempre, lógico, né, o objetivo sempre do governo é tentar melhorar e equacionar os problemas. Mas o que está acontecendo, Roberto? A economia do nosso país, ela está há 2 anos aí de ter um colapso, se não houver realmente medidas, né, ou tratativas entre o governo, o Congresso, o Senado, né, o Congresso Nacional em si, para que se possa realmente criar um caminho. Roberto, hoje o que acontece é que a gente está enfrentando uma crise econômica e uma crise política, Roberto, no país muito grave, né? E isso vai levar a gente, eu estou aqui com alguns dados aqui, isso que vai levar a gente a um colapso fiscal previsto para o ano de 2027. Quando eu falo num colapso, Roberto, a gente está falando de uma dívida pública hoje que está próximo a 80% do PIB do Brasil. Isso são dados do Instituto Fiscal Independente. Combinado com os juros reais de longo prazo, Roberto, de 7,5% e inflação projetada acima de 5%. Isso, Roberto, cria uma bomba fiscal que ameaça a estabilidade do país. Quando o presidente fala, né, que teve um crescimento aí de 3%, hoje, Roberto, para a gente tentar estabilizar essa base da economia, a gente tem que ter aí um superávit de 1 a 1,5% do PIB. Só que a gente só tem um déficit, Roberto, né? Você vê que a dívida pública já está chegando a 80% do PIB. Isso nunca houve, né, na história do Brasil. Então, assim, politicamente, a situação se agrava com as denúncias de autoritarismo do STF, sendo apontado aí por veículos de comunicações internacional, como o jornal The Economics, né, que é o economista lá, um veículo internacional, que vem, né, apontando sempre essa questão do STF aí, agora mais firmemente, falando que o STF ele está sendo mais político do que jurídico, Roberto. A gente até gostaria, né, da participação, né, dos nossos ouvintes que estão nos assistindo aí. Você concorda com isso? Né? Você acha que o judiciário hoje está nessa linha mais política do que realmente, né, Roberto, é uma situação jurídica, né? Aí também tem uma outra combinação, Roberto. A crise econômica tem tensões políticas que pode levar o Brasil a uma paralisia institucional e social com impactos diretos na vida. Sabe de quem, Roberto? Sabe quem é que sofre mais com esse impacto, Roberto? O pobre, Roberto. Nós hoje estamos comemorando o Dia do Trabalhador. Olha esse dado, Roberto, como é que ele é realmente assustador. 77% das famílias brasileiras estão endividadas. O PIB do Brasil hoje é pior do que o do México. A inflação corrói a compra pela taxa de juros altos, nós estamos chegando aí a 14,30% da taxa Selic, que é a taxa de juros, enquanto a corrupção drena, Roberto, dos nossos cofres públicos, assim como aconteceu agora aí, né, um rombo aí no INSS por outras empresas, sindicatos e associações. Hoje, Roberto, a corrupção drena 200 bilhões, Roberto, 200 bilhões por ano, né, é o que a corrupção tira dos cofres públicos. Então, Roberto, realmente a gente vem assistindo um cenário caótico, né, um cenário econômico caótico. Hoje a gente tem a fala do Mansueto Almeida, que hoje já está no BTG Pactual, junto com o Armínio Fraga. Eles têm no jornal Valor Econômico essas notícias também, esses dados também, vocês podem verificar lá. Eles falam sobre essa situação, né, e alertam para esses próximos 2 anos. Então, você tem Armínio Fraga, você tem o Mansueto Almeida, né, e a gente vem já também com o cenário econômico, o economista, The Economics, um veículo internacional também, alertando para essa situação do Brasil. Então, Roberto, existe uma cortina de fumaça em volta dos acontecimentos que acontecem no dia a dia do Congresso, né? Essa semana, né, a gente estava lá dentro, então a gente presenciou vários acontecimentos que a gente vai relatar aqui, mas tudo isso, Roberto, paralisa, né, todos como anistia, cassação de deputado,
audiências públicas com o ministro que cortaram seus orçamentos, a gente vai falar aqui um pouquinho também, mas assim, toda essa politicagem cria uma cortina de fumaça com um assunto que realmente é muito grave. Então, com a fala do presidente da República, querendo que essa situação se resolva, se não houver, Roberto, um comprometimento do Congresso Nacional com o Executivo, nós vamos caminhar realmente para um caos institucional, para um caos econômico no nosso país. Olha só, eu só gostaria aqui de pontuar algumas coisas. Por quê? Porque o Brasil vive de muitas realidades paralelas. Uma realidade paralela que é abissal aqui é a realidade paralela desses jornais. Valor Econômico, The Economist, que são jornais da Faria Lima. Aí você citou aí o Armínio Fraga e outros que estão integrados ao Banco BTG Pactual. Eu logo gritei socorro aqui, porque o Banco BTG Pactual está enfiado nos maiores escândalos de corrupção desse país. É o Banco BTG Pactual que está enfiado na questão de grilagem de terras aqui no Porto do Açu. O Banco BTG Pactual, onde você encontrar, digamos assim, sujeira, você vai encontrar ali as digitais do Banco BTG Pactual. O senhor André Esteves, que é do Banco BTG Pactual, eu lembro aqui que eu vi o que ele fez no verão recente, no verão passado. Ele estava dentro de um escritório na Faria Lima, em São Paulo, com o senhor Ciro Nogueira, falando lá como promover golpe contra o governo, como afastar o governo, como criar um impeachment para o governo. Então, o que esse pessoal fala quando eles falam em superávit? Eles querem superávit para quê? Para o governo pagar juros de dívida, da dívida interna. E o governo, Roberto, só um parênteses nisso aí. O governo, quando o governo cessou o pagamento dos precatórios, o governo travou, aí essa turma ela deu um gritão. Ela gritou, né? Grita. Então, que é superávit primário para isso. O que eles falam aqui, que eles anunciam como caos fiscal? Toda vez que o governo gasta dinheiro com pobre, quando o governo promove o consumo interno, porque eles querem, na verdade, sequestrar o governo, sequestrar o orçamento do governo. Já sequestram metade do orçamento da Previdência Social. Eles estão de olho nisso. Então, Valor Econômico, The Economist, todo esse pessoal fala a linguagem da Faria Lima. Mas agora, sim, o que me custa? Por que eu estou falando isso? Porque como a gente acompanha números, a gente acompanha a realidade do país, a gente conversa com a rua. E o que eu tenho acompanhado particularmente? Primeiro, quando você promove, que os dados que o governo está divulgando, que o Lula está divulgando, eles não são dados fake news, não são dados irreais, são dados reais. São 3 milhões de empregos gerados nos últimos 2 anos. Ponto. Você tem oferta de crédito agora para trabalhador. Eu acho que a oferta de crédito para mim é até uma tentação. Eu não entendo isso como até quando você dá crédito, você está endividando o cara. Mas você está fazendo... fazer a economia girar, Roberto. Fazer a economia interna... Está fazendo girar. A economia interna girar. São empréstimos consignados em folha de pagamento. Aí quando você... Exatamente. Quando você vê governo inaugurando universidade, vê governo inaugurando estrada, bom, está metendo dinheiro na construção civil. A construção civil é a melhor forma de você fazer dinheiro circular na economia internamente mais rápido. E o Brasil está agora entre as 10 economias do mundo, voltou a situar-se entre as 10 economias mundiais. Então, em termos de números, o governo até aqui tem o que mostrar. E o Brasil não é uma ilha isolada num contexto mundial. O Brasil está inserido num contexto em que os países estão endividados, a Europa está endividada, os Estados Unidos tem a maior dívida trilionária, a maior dívida externa do mundo. Então, assim, se você encontrar um país que não tenha endividamento nesse momento, uma empresa que não tenha dívidas, ou alguém que não tenha dívida, que não esteja recebendo boleto, que não esteja com um boleto atrasado, se encontrar alguém no mundo que esteja nessa situação, me mostre qual é o endereço do cara que eu quero saber qual é o milagre. Entendeu? E eu tenho uma notícia agora, só para complementar aqui esse dado, que é os Estados Unidos. O Donald Trump está com retração econômica, com desaprovação. Só para a gente voltar a esse papo aqui, eu gostaria de soltar a matéria aqui do Donald Trump, que a gente volta ao papo. Vamos à reportagem. A economia dos Estados Unidos registrou uma retração de 0,3% no primeiro trimestre do ano, período que coincide com o tempo de Donald Trump no poder. O resultado ficou abaixo do esperado pelo mercado, que previa um crescimento de 0,4% do Produto Interno Bruto do país. E foi bem abaixo do último trimestre de 2024, quando os Estados Unidos cresceram 2,4%.
A notícia negativa não veio sozinha para o atual presidente, que também enfrenta queda de popularidade. Uma pesquisa feita pela agência de notícia Reuters revela que apenas 42% dos norte-americanos aprovam o governo. Eram 47% na última pesquisa. As principais críticas são sobre a economia e a condução do presidente em relação às tarifas impostas sobre produtos estrangeiros. Apesar disso, Trump fez um discurso nesta terça-feira no estado de Michigan em tom de celebração. Com uma plateia de apoiadores, disse que a era de ouro dos Estados Unidos está só começando e negou que o mau desempenho da economia seja consequência da guerra tarifária. Pelo contrário, culpou o ex-presidente Joe Biden e voltou a atacar o presidente do Federal Reserve, o banco central do país. Também retomou temas que são populares entre seus apoiadores, como as críticas ao judiciário, promessas de acabar com a imigração ilegal no país e até insinuações sobre as eleições de 2020, que ele alega, sem provas, terem sido fraudadas. Então você veja que nós não somos uma ilha isolada, né? Você está num mundo em turbulência econômica, você tem guerra comercial, você tem guerra tarifária. Então, assim, aí eu tenho muito medo desse alerta do valor econômico, desses jornais, que são as fontes, né, que você foi buscar. E eu acho que o governo tem que... Roberto, deixa eu te falar. O governo tem questões gravíssimas, mas... Assim, a preocupação nossa não é só... Eu citei dados aqui, lógico, do valor econômico, a gente, né... eu acompanho, né, eu tenho um grupo de vários economistas, né, que tem no Brasil inteiro, né, e realmente a gente percebe também umas colocações politizadas também, né? Cada um puxa para o seu interesse, assim como você não vai ver nenhum presidente, mesmo em qualquer país que esteja em crise, como os Estados Unidos, como você falou bem, ou o Brasil, ou qualquer outro país, ninguém vai falar que o governo está mal, né? Então, assim, existe sempre uma preocupação com essas informações também. Volto a falar, o governo Lula, o presidente, ele vem se empenhando, né, em restabelecer realmente essa questão da economia desde que ele assumiu o governo, né? Houve sempre aí uma preocupação entre o Ministério da Economia, o Banco Central. No início, eles não conseguiram se entender, hoje estão aí tentando, né, se encaixar melhor. Mas o fato é, Roberto, quando a gente fala de um colapso, quando a gente fala de um caos projetado em 2 anos em função da taxa de juros, né, Selic, né, a gente não pode se enganar com isso, que se você fizer uma pesquisa, se você for no mercado hoje com R$100 no bolso, você não consegue comprar nada, né? Então, realmente, o enfraquecimento do poder de compra, né, de todo trabalhador, realmente ele é muito grande. Então, assim, a cesta básica está muito cara. Então, o reflexo maior, quem sofre com isso tudo sempre é o pobre, né? É o mais... Enquanto isso, o governo também cria seus projetos, né? Que aí a direita extremista grita, né? Principalmente esse grupo econômico que eles gritam quando você tem um custo com 56 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família. Então, Roberto, assim, eu volto aqui com a questão seguinte: se não houver um entendimento por parte, né, dos líderes do governo, do Congresso Nacional e o Executivo, a gente sempre vai ficar patinando. O Brasil, Roberto, é um país muito rico. O país é um país onde tem muita terra, tem muita água, nós temos tudo muito aqui. O que falta realmente é um interesse, né, ou incentivo. Eu não vou falar interesse não, porque as pessoas são interessadas, mas um incentivo, né, não só para, vamos ajudar as pessoas, vão lá os bolsos, os programas assistenciais sociais do governo. Vamos dar? Sim, vamos ajudar, mas não vamos dar também a vara para ensinar a pescar, né, porque senão essa pessoa se acomoda, essa pessoa não quer nem trabalhar porque ela recebe tudo do governo, né, e nós temos 1/4 do país nessa situação. Então, realmente, o Congresso Nacional é muito importante, são os representantes do povo que está lá, deputados e senadores eleitos para poder representar o povo. E aí, quando eu falo para você que essas pessoas estão preocupadas em se defender a si próprios, com tanto caos político que tem no nosso país, e a economia e a população brasileira vai sempre ficando para trás. Sempre a preocupação é a política. Começa um governo já pensando na outra eleição. Então, sim, realmente a gente preocupa com esse cenário, independente dos discursos, né, dos empresários, economistas, dos banqueiros, né, que a gente sabe que a preocupação deles é com eles, mas de fato, Roberto, o poder de compra das pessoas, do trabalhador, diminuiu drasticamente. Então, nós chegamos, no início do ano, a gente falava que poderíamos chegar ao final do ano
com a taxa Selic de 15%, que é um absurdo, mas não chegamos nem no meio do ano ainda, ela já está em 14,25%. Então, volto aqui, tem que ter um ajuste, a política tem que ser para o brasileiro, as pessoas têm que parar de se preocupar com os seus egos inflados, né? Não só de parlamentares, como do próprio judiciário também. Essa preocupação que nós temos que ter é com a família brasileira. Então, se isso acontece, Alberto, nosso país, eu tenho certeza, como você falou, já entrou aí nos décimos, ele vai parar não vou dizer primeiro, segundo não, porque aí é demais, mas a gente bate ali nos 5% na economia mundial, porque nós temos capacidade e poder para isso, Alberto. O Wilson, outra questão também é com relação a essa questão da fraude no INSS, que as pessoas elas estão atribuindo como se fosse uma fraude do governo Lula. Essa fraude, ela acontece desde 2016, 11 associações que estavam descontando salário de trabalhadores, das 11 que descontavam, 10 delas foram inseridas ou no governo Temer, a maior parte no governo Jair Bolsonaro. Isso não foi agora. Na verdade, o que a Controladoria Geral da União fez, juntamente com a Polícia Federal, foi desbaratar e travar o esquema, que já vinha funcionando. Então, assim, é um mérito desse governo. E o Lula, nesse pronunciamento dele, eu estou falando isso porque a Eliane acabou de falar aqui, comentando, mas esse rombo no INSS é covardia, é covardia roubar pobre. Eu concordo com ela. Mas só que a gente tem que identificar de onde vem o roubo, né? Bota um pedacinho que o Lula fala ontem nesse pronunciamento dele, por favor. Em que o trabalhador e a trabalhadora passam 6 dias no serviço e têm apenas 1 dia de descanso. A chamada jornada 6x1. Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras. Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Bom, aí você viu, então, que ele falou e é fato, né? Porque foi o desmonte de um esquema que estava montado, vinha vigorando, e se não desmonta, isso ia continuar, né? Então, uma dessas associações, outra também notícia falsa. Falaram que o irmão do presidente, que o sindicato que ele preside, estão sob investigação, e eles não estavam nesse esquema, ele não é investigado, não é nada disso. Então, assim, no meio da informação vem um turbilhão muito grande de desinformação, né? Isso aí a gente tem a tarefa aqui de colocar as coisas nos seus respectivos lugares. Eu quero dizer o seguinte, que eu sou credor, as minhas empresas são credoras do governo federal desde o final do ano passado até hoje, então, assim, eu tenho lamentações a fazer em relação ao governo, não atuo em causa própria. Wilson, mas você tem aí uma pauta que ele é mais extensa sobre Brasília, porque ontem fez um calor tremendo aí, e a semana que vem agora também promete, né, o Wilson, com relação aí à questão do Glauber Braga, essa confusão que está dando aí, outras confusões. Vamos a Olha, tá sem som. Agora sim. Agora sim veio o som. Então, o Caldeirão esquentou, Roberto. O Caldeirão aqui pegou fogo, né? O deputado Glauber Braga, ele apresentou um recurso na Comissão de Constituição e Justiça, né, para poder se safar dessa situação, né, da cassação dele, mas, Roberto, a Comissão de Constituição e Justiça rejeitou e o deputado vai ser julgado pelo plenário da casa. Então está uma movimentação grande, ele, né, está fazendo aí todo um processo, tentando captar os seus amigos ali para poder ajudá-lo, mas ele está realmente aí com uma dificuldade grande, Roberto. Eu não sei o que pode acontecer nessa próxima semana, mas foi um tumulto, né, são as pessoas com falas acaloradas, aí o tal do decoro parlamentar, Roberto, ele está sendo substituído, o tal do decoro parlamentar, eles estão partindo para as vias de fato, né, que acontece, assim como aconteceu também, Roberto, com a apresentação do ministro Lewandowski, né, que ele esteve também na audiência pública, aí na Câmara dos Deputados, para falar, né, da situação. Houve um corte na pasta dele aí de 500 milhões, e ele foi para a Câmara para poder conversar, falar das ações do Ministério e pedir aos parlamentares, né, que têm os seus recursos, as emendas parlamentares, para poder colaborar com o Ministério da Justiça, né,
para ver se ele consegue reaver esse dinheiro para poder seguir com os projetos de segurança pública nacional, enfim. E aí também, Roberto, houve lá um bate-papo efervescente, né, entre deputados também, que começam a falar ali, começam a debater, e partem por uma agressão, né, o deputado Lindbergh, o deputado da Federal, Gilvan da Federal, esse deputado Gilvan da Federal que já tinha, né, colocado aí a Grace Hoffmann, né, chamou ela de prostituta agora, ele já tinha sugerido um trisal entre Lindbergh, o presidente do Senado, e com ela também. Então ele vem tendo umas falas, Roberto, muito agressivas, né, e quando a gente fala em Brasília, aqui cria-se toda uma cortina de fumaça, né, com parlamentares que a gente não vê, né, um certo empenho nas questões nacionais, com projetos que realmente possam agregar a família brasileira, e a gente percebe esses debates, justamente, Roberto, você pode ver que sempre é PL e PT, né? Houve, após essa discussão, Roberto, houve também uma entrevista, né, até na CNN, entre o líder do governo do PT, que é o Randolfo, né, o senador Rodolfo Rodrigues, com o senador do PL, Rogério Marinho, né? Mas ali, Roberto, você vê quando as pessoas têm educação, quando as pessoas têm o conhecimento, dois senadores, né, tem uma vasta carreira política, são duas pessoas muito inteligentes, então foi um debate, como a gente chama de você fazendo direito, Roberto, cheio de data vênias, né, Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para cá, mas com aquelas porradas, né, com o devido respeito, com o devido decoro, mais um arranhando o outro. Só você está falando isso, mas olha só, mais de 1000 falando da anistia, principalmente, né? Porque esse debate da anistia, Roberto, ele está sendo realmente muito acalorado, e aí eu volto a falar com questões econômicas a serem tratadas, muito importantes para o nosso país. Eu não estou dizendo que a anistia não seja importante, Roberto, mas eles estão criando vou dizer aqui, um palanque em cima disso, que realmente está gerando um problema sério, porque uns defendem. Aí o presidente do Senado, Alcolumbre, tenta, vamos fazer assim, eu vou amenizar aqui, vou sugerir penas mais brandas, né, a situação. Aí vem o outro, não, porque tem que... Então, Roberto, essa próxima semana promete aqui. Essa semana quase saíram no tapa, né? Primeiro foi o deputado na comissão, esse é o nosso deputado do Rio de Janeiro aí, Glauber Braga, aí veio o ministro reclamar do seu orçamento, aí os deputados Lindbergh e Gilvan da Federal se atracam, e isso vem acontecendo rotineiramente dentro de Brasília. Quando você sai do Congresso, você sai carregado, você precisa tomar um banho de sal grosso para você poder sair, porque a energia está pesada dentro do Congresso, Roberto. A energia aí é muito negativa, muito pesada. Toda muito vez pesada. Que a gente sai daí tem que tomar banho de boldo, banho de sal grosso, botar e andar. Aí eu vou falar, Roberto, vou falar para você, essa questão, nem o nosso amigo Tião Casemiro vai resolver, Roberto, que realmente está uma encruzilhada essa situação política, econômica e judicial no país. Mas eu acredito, Roberto, assim como eu falo e concordo com uma parte, né, da fala do presidente Lula, quando ele chama a todos, né, vamos colaborar, vamos nos unir, vamos trazer realmente o que é importante para o nosso país. E essa polarização política, Roberto, ela só faz criar uma cortina de fumaça, ela cega as pessoas que ficam a defender os seus mitos de um lado e de outro, enquanto o país realmente ele caminha com uma situação econômica difícil, complicada. Mas zona de conforto. Se todos se unir, Roberto, que é muito difícil acontecer, né? Mas se todos se unissem, a gente teria um país muito melhor. A única zona de conforto, quem manda nesse país, pode falar o que quer, não é Supremo, não é ninguém, são as primas do Job. Elas é que mandam nesse país. O mercado delas não entra em crise, tudo. Porque na todo verdade, mundo vai chorar Brasília, na cama delas. Aí, tô sabendo na verdade... Tem um monte de prefeito que sai aqui do norte do estado, região dos lagos, vai tudo aí pra casa das filhas do Job, se lamentar, reclama das esposas, reclama, falam tanta coisa, reclama de tanta coisa. As filhas do Job sabem melhor da vida desse pessoal todo do que as câmeras de monitoramento. Roberto, eu vou falar pra você que aqui agora a moda de Brasília não são mais. Antigamente, né, tinha as termas, tinha as casas, né, onde as pessoas iam lá servir o seu self-care. Hoje em dia são clínicas de terapia, Roberto.
Spa. Porque As é o massagens. spa. O Spa. cara vem tratar, ele acaba ali falando coisas, debate. O job virou terapia, Roberto. Realmente, nós estamos num caminho meio tenso com esse nosso político, Roberto. Estamos. O Wilson Souza, querido, obrigado aqui pela sua participação. E qualquer notícia extraordinária a gente vai estar no amanhã ou então semana que vem a gente está junto. Tá certo, amigo. Eu quero agradecer mais uma vez, saudar aqui a todos os trabalhadores pelo seu dia, esses guerreiros, né, que acordam cedo aí, muitos deles pegam 2, 3 condução para poder chegar ao seu trabalho. Então, para vocês aqui vai essa minha homenagem, a nossa homenagem, né, para todos vocês que continuem firmes e fortes, porque o Brasil precisa de trabalhadores, pessoas que realmente queiram o melhor para as pessoas. Leve a sua fraternidade, leve o seu amor para o seu próximo, porque só assim a gente vai construir uma nação do bem aí. Meu irmão, ó, beijo no seu coração, tamo junto e misturado, e qualquer coisa, a gente vem com as notícias aqui do Caldeirão de Brasília, meu irmão. Valeu, querido. Grande abraço. Feliz dia 1º de maio para você.